largar a sua profissão e começar uma carreira totalmente do zero, com incerteza de se vai dar certo ou não essa decisão. Você já pensou em fazer isso? Se você está vendo o episódio pela primeira vez, deixe seu like no YouTube, também no Spotify e nos outros canais de streaming da sua preferência. E não esqueça também de compartilhar com seus amigos e mandar para todos os seus familiares. O cara tem que ouvir no YouTube, deixar o like, aí ele vai no Spotify, ouve lá também, deixa o like. Tem que curtir também. em todos os canais pra gente poder engajar o máximo possível. E se inscrever não precisa não. Se inscrever? É bom também, né? É importante. É a primeira vez dele, gente. Então, perdão. Então, hoje, né, Felipe, o episódio é interessante, né? Porque ele vai misturar empreendedorismo, sair da zona de conforto, day trade e com uma pitada de mulheres no mercado financeiro. Né? Legal. Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito especial que nasceu no interior do Mato Grosso, veio pra Goiânia. Aliás, eu acho que Goiânia tem uma água especial, porque todo mundo que sai da cidade vem pra poder estudar em Goiânia. Dá certo, né? Então, fica em Goiânia. Formou em engenharia de produção, mas largou tudo pra tentar uma profissão nova, né? E que tá dando super certo. Ela é day trader. Hoje vamos entrevistar a Letícia Gouveia. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, gente. Obrigada, Felipe, Varela, pelo convite. Valeu. Bom demais estar aqui com vocês. Vai ser um prazer bater esse papo. Que isso, o prazer é todo nosso. Letícia, pra gente começar, conta pra gente o que é um day trade, primeiro, e depois conta um pouco da sua vida até chegar na fama, sucesso e riqueza que você tem hoje. Estamos a caminho. Então, o day trader é quem faz day trade. E o que é o day trade, né? O day trade são operações na Bolsa de Valores que começam e encerram no mesmo dia. Qual é o objetivo do day trade? É lucrar com as oscilações do mercado. Então, em um mesmo dia, a gente compra e vende várias vezes o mesmo ativo. Às vezes eu tô comprada agora, pego 2% na compra, já vendo, pego mais um na venda. E assim, vamos aproveitando das oscilações do mercado através de operações que começam e encerram ali, às vezes em questões de segundos ou de horas. Então, tem operações que eu faço de poucos segundos e tem operações que eu me posiciono ali no início do dia e às vezes levo até o final do dia. Se virar a operação carregar para outro dia, já não se torna mais um day trade, né? Mas eu não faço isso. Eu acredito que day trade é day trade, swing trade é swing trade. São operações diferentes, com objetivos diferentes. Então, eu sempre encerro no final do dia. No pior das hipóteses, ali, no finalzinho do dia, antes do leilão de fechamento, encerra a operação. Leilão de fechamento, day trade, swing trade, a gente vai explicar tudo isso pra você, tá, Muitas gente? palavras difíceis, né? No comecinho já. Mas como é que foi esse início? Como é que você conheceu o day trade? Por que Então, vamos lá. Eu sou formada em engenharia de produção, como vocês comentaram. E quando eu formei, foi literalmente depois de formar, eu fui buscar informações sobre Bolsa de Valores. Gente, eu não sabia nada. Eu não sabia o que era o índice Bovespa. Zero conhecimento em mercado financeiro. O que é o índice Bovespa? Vamos lá, né? Para quem não sabe, é um índice das maiores ações brasileiras. Então, que mede, eu falo que é como se fosse o termômetro do mercado financeiro do Brasil. E aí a gente escuta no Jornal Nacional, o índice Bovespa está subindo 2%, caindo. Então, eu não sabia nem o que era isso. Zero conhecimento. E eu fui buscar informações sobre bolsa, conhecimento, para aprender a investir. Então, o meu objetivo não era trocar de profissão, nada disso. Meu objetivo era, formei, comecei a trabalhar, tô com meu emprego, tô ganhando dinheiro e eu quero aprender a investir o meu dinheiro. Só que nesse meio do caminho, de conhecer sobre o mercado, né? Eu fiz um curso sobre mercado financeiro aqui em Goiânia, inclusive, que era completo. Ia de renda fixa, do tesouro, de fundos de renda fixa, até day trade. Então, a gente passou ali fundo imobiliário, fundo de ações, mercado de renda variável, chegou em swing trade e day trade. Conheci o day trade e, assim, apaixonei. Não fazia ideia que aquilo existia. Então, assim, eu não conhecia essas propagandas que fazem na internet, de day trade, nada. Nunca tinha ouvido falar. Antigamente, não tinha tudo isso, né? Não era assim... Você chegou ainda, era um pouco mato ainda, né? Era, exatamente. Então, é que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto propaganda, nada disso. E eu falo que eu tive a sorte de conhecer da maneira certa. Então, o Fred, eu comento, foi meu professor nesse início e é meu sócio hoje em outras 3 empresas que a gente tem como sócios, né? Então, eu conheci da maneira correta. Ele sempre foi muito prudente na forma de falar sobre o day trade. E aí, conheci e falei, bom, é isso que eu quero. Por quê? Eu formei, eu gostava da minha profissão, eu sempre gostei de engenharia, eu gostei da faculdade, eu gostei dos estágios, eu gostei da profissão.
Só que eu tinha uma dúvida do que eu ia fazer no seguinte sentido. Eu queria algo que me desse um pouco mais de liberdade. E eu, como engenheira de produção, tinha a opção de trabalhar. Uma coisa que eu tinha muita vontade era de trabalhar numa multinacional, fazer um processo de trainee, porque eu queria conhecer como era uma fábrica, uma indústria grande por dentro. Trabalhar na Ambev, né? Sim, fiz trainee da Ambev, fiz trainee do Banco Safra, da Heinz. Então, isso era o meu objetivo saindo da faculdade. Mas era um objetivo que era provisório. Minha intenção era ficar uns 5 anos, mais ou menos, num trainee para pegar experiência, conhecimento, e depois eu tinha a ideia de montar algo meu, porque eu sempre tive um pouquinho da veia empreendedora e queria ter um pouco mais de liberdade, e quando você trabalha numa outra empresa, a gente é bem privado dessa liberdade, né? Sim. E aí o Day Trade veio com essa possibilidade de trabalhar com algo que eu apaixonei, que eu amei, que me dava liberdade financeira, que eu não dependeria de alguém para definir o meu salário, quanto eu ganharia, de depender de um chefe com a minha cara e me dar uma promoção, porque às vezes não é competência, né? Às vezes você é muito competente no que faz, mas quem tá em cima de você não vê, não enxerga ou não quer, né? Não quer, como acontece infelizmente algumas vezes. Então o Day Trade me abriu os olhos para eu vou depender de mim, né? Se eu for mal, se eu não ganhar o quanto eu quero ganhar, se eu não tiver sucesso, tá nas minhas costas, tá na minha conta. E assim como poder progredir, tá nas minhas costas também. E eu falei, bom, ótimo, a liberdade geográfica, então me mostrou muitas coisas. E a partir desse curso eu comecei a estudar sobre Day Trade. Aí começou a minha trajetória dentro do Day Trade mesmo, de vou estudar mais, vou praticar, vou fazer simulador. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, qualquer coisa, mas para eu resumir a história. Vou fazer simulador, vou conciliar o meu emprego com o Day Trade, então eu fiquei... então você chegou a ingressar no corporativo. Sim, só que um pouquinho diferente, eu não fui pro trainee, quando eu conheci o Day Trade eu já abdiquei do trainee, e eu fui trabalhar com um amigo meu que tem uma loja aqui em Goiânia, é de moda masculina e tem produção própria. Então a gente tocava a parte de produção, tudo, foi bem legal, fui trabalhar com ele nesse início. E eu fiquei conciliando por 1 ano e meio. Eu conciliei meu emprego com o Day Trade. Até que eu falei assim, agora sim eu sinto que aprendi, estou capacitada, posso, né, sair do meu emprego e tocar somente a parte de Day Trade. Foi um tempinho aí conciliando as coisas para fazer. Igual eu comentei, eu tive a sorte de conhecer o Day Trade da maneira correta. Então, ninguém me vendeu a ideia de você vai ficar rica do nada, vem ganhar dinheiro, vem operar da praia e ganhar dinheiro. Não, pelo contrário. Vou pagar o sushi com trade. Então... o croissant, né? O croissant, é verdade. Então, eu fui fazendo tudo bem certinho. Fiquei um tempo só estudando, um tempo no simulador, um tempo operando conta real pequeno. Que, eu ganhava um dinheirinho, ganhava, mas não era um dinheiro que pagava minhas contas. Então, assim, fui fazendo até chegar em um momento que eu falei, não, agora sou trader. Eu posso viver do mercado, né? Bacana. E, Letícia, pra quem tá começando, ou pra quem tá ouvindo pela primeira vez, que nem você falou, não é fácil, né? E vendem essa ilusão que é fácil. Do momento que você começou a ser trader até agora, a consistência que o pessoal chama, né? O que é a consistência? É realmente fazer aquilo todos os dias ou na semana e realmente transformar em dinheiro? Quanto tempo levou? O pessoal acha que é assim, né, Felipe? Fiz um curso ali e já tô ganhando dinheiro. Virei o trader. Foi em torno de 1 ano e meio, 2 anos, que eu comecei a ganhar um suficiente para largar o meu emprego. Ou seja, eu comecei a ganhar no Day Trade o valor que eu ganhava no meu emprego. Foi o momento que eu realmente falei assim, empatou, né? Tá ok, eu tô ganhando a mesma coisa que eu tô ganhando lá, então eu vou fazer uma coisa que eu amo, que eu quero e que é onde eu quero progredir, né? Só que eu acho legal comentar também que eu era uma pessoa com poucos gastos, solteira, sozinha, sem filhos. Começo de carreira. Né? Começo de carreira. Você não tinha muito o que perder, né? Exato. Então, porque às vezes a pessoa fala, 1 ano e meio, 2 anos é pouco, né? Só que se você é uma pessoa com custo de vida alto, com filho, com escola de filho para pagar, com outras responsabilidades, provavelmente vai ser diferente, né? Então, assim, eu tava ganhando o suficiente para pagar minhas contas, mas minhas contas são baixas. Então, que começou a fazer uma diferença na minha vida mesmo, acho que já foi aí uns 3 anos de mercado. Eu comecei, assim, ganhar mais do que eu ganharia em várias coisas que eu pensava em fazer antes, né? Um pouquinho mais. Mas você acha, então, que, por exemplo, quem quer ser trader, por exemplo, ela tem um custo de vida baixo, então a pessoa tem que começar muito nova? Não, eu só acho que, assim, a gente tem que dar tempo ao tempo. Ninguém vai ser trader, começar a operar e em 6 meses tá pagando suas contas com o mercado. Se dê um prazo, né? Acho que no mínimo 2 anos. Não se cobre, organiza a sua vida,
para contar que em 2 anos você provavelmente não vai estar ganhando o suficiente para pagar todas as suas contas. Eu acho que de tudo que você falou, o que mais me chamou a atenção foi a palavra responsabilidade desde o início do seu aprendizado, né? Que às vezes as pessoas na ânsia, né, de querer ganhar dinheiro rápido... Ou às vezes pega um movimento que ganha dinheiro rápido e acha que é fácil. Exato, e aí também. É outro ponto que acho que é legal a gente falar, né? Aquela falsa ilusão de que a pessoa dominou o mercado porque ela começou a acertar, vou falar a palavra certa. Acertou algumas operações. Isso é muito perigoso, né? O começar ganhando, começar acertando. Porque é a hora que você acha, tô bem, tô ganhando dinheiro, E aí, é outra coisa legal do tempo, entendeu? O mercado, ele é feito de fases. Então, às vezes, a gente pega uma fase boa. Vamos supor, quem começou a operar em março do ano passado. Fevereiro, março, abril, início da pandemia. Gente, o mercado estava extremamente volátil, só que uma volatilidade boa para day trade. Estava muito bom de operar. Era entrar e ganhar dinheiro. Tava muito difícil de não ganhar dinheiro naquela época. Se a gente pega uma pessoa que começou, pelo menos do jeito que eu opero, operando ações, do jeito que eu opero, tava muito fácil. Se a gente pega uma pessoa que começou ali, e ela, ótimo, tô ganhando aqui, tô fazendo, acabei de começar, já tô ganhando 15 mil, 10 mil, Vou nem terminar mil. esse curso aqui, entendeu? 2 aulas. Pegou o Seja Bem-vindo e plataforma, como configurar um broker. Aí depois passa essa fase boa, chega a fase ruim, e você nunca viveu uma fase ruim no mercado. Então, acho que em 2 anos, se você se der pelo menos uns 2 anos de mercado, você vai pegar fase de alta, fase de baixa, mercado lateral, mercado em tendência, mercado sem tendência, mercado de volatilidade. E aí, sim, você vai estar um pouquinho mais preparado. Falar, nossa, eu já passei por N fases do mercado, eu sei como me virar em cada uma delas, né? O tempo, ele é necessário até para isso, pra gente viver o mercado. E você tinha falado do simulador, né? Para quem tá começando, o simulador, para quem não sabe, eu tenho como simular realmente as operações que aconteceram 5, 6, 7 anos atrás, num determinado período. Se eu quiser colocar, por exemplo, o dia do Joesley Day, né? Daquele áudio vazado, eu posso colocar. Explica um pouco pro pessoal esse tal do simulador. Legal. Que é... Até para poder entender a questão da volatilidade, lateralidade, né? Legal. O simulador é uma ferramenta incrível que a gente tem hoje, né? De poder operar exatamente o que aconteceu ou o que está acontecendo, porque existe simulador em tempo real. Então, o mercado está rolando, bolsa aberta, e você pode estar lá operando um dinheiro fictício. Então, é a mesma coisa. O que eu tô vendo operando na conta real, a operação que eu tô fazendo ali, quem tá no simulador pode fazer igualzinha. E a gente tem a opção disso, de em tempo real estar operando ali, sem pôr dinheiro de verdade. E a opção que eu acho incrível, maravilhosa do simulador, que é o replay de mercado. Que aí é onde a gente consegue simular 2 dias atrás, 1 semana, qualquer dia, escolher e simular. Então a gente pode fazer backtest, você pode testar seu operacional. Não tem por que alguém, hoje em dia, fazer day trade direto na conta real. Não tem porquê, a gente vai pro simulador, testa sua estratégia, testa seu comportamento, testa vários dias de mercado diferente, como se comportar, para depois ir para a conta real. E é uma ferramenta que alguns anos atrás não tinha. E as pessoas tinham que realmente colocar dinheiro. O dinheiro que você colocava ali era um investimento no seu aprendizado. Porque ou você ia testar na prática, ou você nunca saiu do lugar. Justo. E hoje tem replay, hoje tem ferramenta de simulador, então não tem por que começar já colocando dinheiro em jogo antes de testar. Testa, valida pra depois ir, né, operar de verdade. E tem alguma dessas ferramentas que você poderia mencionar aqui pro pessoal que tá querendo começar Legal, a mexer com ótimo. isso? Profit Chart. Existem outras ferramentas de operar, mas assim, essa é a que eu utilizo deve ter uns 4 anos que eu utilizo o Profit. É a melhor ferramenta que eu conheço. O replay deles é excelente, rápido, prático, exatamente o que aconteceu. Então, eu indico o Profit Chart. E tem muito vídeo para configurar no YouTube, Muito vídeo. Eles, inclusive, a própria Anelógica, que é a dona do Profit, eles são muito bons nisso. Eles têm blog com todas as dúvidas, vídeo no YouTube ensinando a fazer tudo. Então, é muito prático. É só digitar lá que qualquer um vai conseguir. É bem tranquilo de encontrar as informações. E você tinha falado também, Letícia, se eu faço simulador, depois eu vou para a conta real, né? Eu falo isso porque eu comecei também com Day Trade, fiz o mesmo curso da Letícia, depois eu operei do lado da Letícia foi minha mentora, a gente fez até uma palestra juntos no FG. Foi bem legal. Foi bem legal na época. Mas você sabe muito bem que quando eu entro num simulador é uma coisa, né? E depois que eu saio, falo assim, tô preparado, agora é meu momento. Coloca lá 10 mil reais, por exemplo, para poder operacionalizar, é aí que o famoso filho chora e a mãe não vê. Como que...
O que eu quero dizer é o seguinte, a questão da emoção, né, do psicológico, né? Perfeito. Não é só saber operacionalizar ou saber fazer day trade. Acho que é 90% psicológico, né? Como que a pessoa precisa saber, como que você cuida do seu psicológico para isso? Legal. Tem até uma frase que esses dias eu ouvi um pedaço dela e eu formulei e falei, nossa, é isso aí. Saber operar é uma coisa, ser trader é outra, completamente diferente. Por quê? Porque entra emoção. A gente pode ter excelentes analistas que não são bons traders. A pessoa sabe analisar mercado, sabe tomar as decisões, sabe ler o mercado maravilhosamente bem, mas na hora de operar, não opera bem. Por quê? Porque na hora de operar entra a emoção. Então, trazendo um pouquinho do simulador. O simulador, ele é para testar estratégia e para testar um pouco de operacional, de enviar ordem, de sair, um pouco de comportamento também, porque a gente testa comportamento. Mesmo operando no simulador, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, a gente comete erros. Então, a gente testa um pouquinho. Manda comprar ao invés de vender. Manda comprar ao invés de vender. Só que é só na hora que a gente vai para a conta real que o emocional de verdade entra. E aí é mais um motivo para operar no simulador antes e testar muito bem, gente. Porque se nem no simulador você tá operando bem, se a sua estratégia você não tá conseguindo colocá-la em prática nem no simulador, esquece conta real. Porque na conta real é ainda mais difícil. Na conta real tem tudo aquilo que você estava vivendo no simulador, mais a ansiedade, o peso do dinheiro, o emocional, o medo, a euforia, inúmeros sentimentos e emoções que tomam conta na hora de operar. Então, mais um motivo para valida muito bem no simulador antes de ir para a conta real. E a parte emocional, ela é uma parte muito grande do trade. Então, sim, a gente tem que dedicar tempo para desenvolver isso, né? Eu dediquei bastante, dedico até hoje em autoconhecimento. Acho que esse é um fator principal do emocional no day trade. Se conhecer. Saber o que te tira do sério, saber o que te faz perder a paciência, saber o que te faz perder a cabeça, saber o que te deixa com medo, com receio, saber o que te causa ansiedade. Porque uma vez que a gente reconhece os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades e o que causa aquilo, a gente consegue trabalhar melhor ali no gatilho. Uma vez que você reconhece, por exemplo, uma coisa que eu sei que me deixa, vamos dizer que não é, eu tenho bastante autocontrole, então não é perder a cabeça, mas uma coisa que me deixa irritada é quando eu perco uma oportunidade que estava clara. Eu vi a oportunidade e eu perdi ela por um motivo. Quando eu vejo que isso acontece, eu já saio da tela, nem que seja por 2 minutos. Eu vou beber uma água, eu vou pensar, porque é nesse momento que eu faço operação que eu não deveria, que eu saio fazendo um monte de operação. Às vezes você quer entrar na mesma operação que você viu pra poder... Atrasada, então eu erro o timing, eu queria ter entrado no 10h30, o mercado tá lá no 10h50, eu quero pagar 10h50 porque eu não quero ficar de fora. Então, eu sei que isso me gera esse gatilho da ansiedade, de não querer ficar de fora. Então, já é o momento que eu saio da tela. Então, se conhecer é extremamente importante. E até uma coisa que eu aprendi com o day trade em relação ao comportamento humano. Até foi com uma psicóloga, ela ensinando como que funcionam as emoções, né? Porque às vezes a gente acha que uma emoção ela surge direto de um acontecimento. Tipo, isso aconteceu e me fez sentir assim. Só que a psicologia ensina que antes da emoção surgir, tem o pensamento. Então, como que é? Tem um acontecimento, esse acontecimento te gera um pensamento, esse pensamento que te gera uma emoção. Então, é o que a gente está pensando que faz a gente ficar nervoso, é o que nós estamos pensando que faz a gente ficar com raiva, é o pensamento que causa a emoção. E a emoção causa o comportamento, a ação, é o que você faz. Então, uma dica para quem faz day trade ou para quem quer aprender a controlar nossas emoções: controla o seu pensamento. Então, uma dica que ela deu e que eu tenho levado bastante para isso é: eu tenho prestado muita atenção no que eu estou pensando. Porque ou como você está no dia, né? Exato, porque aquilo vai te causar uma emoção que vai te causar um comportamento. E a emoção é muito difícil de controlar, porque ela vem, chegou, você tá com raiva, não tem como, você tá sentindo já era, a raiva tá lá, pode ser que ela passe depois, mas ela já chegou. Só que o que a gente pensa pode evitar da raiva chegar ou pode potencializar a raiva. Você fica remoendo, você vai ficando cada vez mais com raiva. Então, o pensamento é um pontinho chave ali pra gente prestar atenção. E pra tudo na vida, né, Felipe? Pra tudo. Sim, pra tudo na vida. Trabalho, não só day trade, né? Porque são emoções, comportamento, tudo na vida, né? E hoje, Letícia, você é uma das melhores traders do Brasil. A gente sabe, reconhece isso, Obrigada. né? Tá nas redes sociais também. Como é que você consegue conciliar, né? A gente tava até conversando sobre isso, entre
Eu vi, Felipe, inclusive, as postagens dela, que edita, ela que coloca, ela ainda faz o tempo de operar. Como que você consegue lidar com tudo isso e ainda, né, tá pleno ele no salto? Porque tem gente que tá tentando e não consegue. Justo. Sem citar nome, entendeu? Passa a receita. Como é que foi essa pegada? Porque antigamente você começou fazendo day trade e queria só o day trade. Sim. Você não queria se expor pra fazer day trade. Como é que foi assim, a partir do momento, não, eu vou ensinar as pessoas a fazer o day trade mesmo? Vamos voltar no tempo aí. Então, realmente, meu objetivo era ser trader. Eu quero ser trader, eu quero paz, eu não quero ter funcionário, eu não quero envolver com outras pessoas. Foi meu primeiro pensamento de início. Falei, meu computadorzinho aqui e pronto, né? Vida que segue. Mas as oportunidades vão chegando. Só um minutinho, acaba que chama atenção demais, né? Então, como que foi assim, essa questão de não chamar atenção, mas realmente ainda ensinando? Só complementando a pergunta. Sim. Então, por um tempo eu fui só trader. Por um tempo eu fiquei só sendo trader e esquece o resto, é o que eu quero. Só que as oportunidades foram chegando. Quando a gente faz uma coisa bem feita, e eu acho que todo mundo sabe isso, as pessoas perguntam. Como que faz isso? Nossa, como que você faz? Como que você opera? Você tá tendo bons resultados em investimentos. Como que é a sua carteira? Onde você investe? Então, vem chegando a demanda, né? E a demanda veio chegando. E aí eu comecei a ensinar primeiro particular. Então, quem me perguntava, quem me pedia, eu dava aula particular. Foi assim que eu comecei a ensinar, de trade. Uhum. E eu gostei muito. Eu sempre gostei de ensinar. Inclusive, eu era desde criancinha, desde pequenininha. Um dia eu postei isso, que eu perguntei pra minha mãe. Falei, mãe, o que eu sempre falava que eu queria ser quando criança? Aí ela, professora e rica. Eu postei o print no Instagram. Falei, gente, olha, minha mãe tá falando, desde criança eu sempre falei que eu queria ser professora e rica. Então, eu sempre gostei de ensinar e eu sempre quis ser professora. Quando eu tava formando, inclusive, eu comecei a olhar mestrado, doutorado, porque eu tinha vontade de lecionar. E eu não sabia como, né? Como isso ia surgir. E aí chegou. Então, chegou o momento em que eu consegui unir o ensinar, que eu sempre gostei, com o trade. E aí foi aí que eu comecei a ter uma segunda função fora o day trade. Depois eu dava essas aulas particulares de mentoria. Depois disso, o Fred, que foi o meu professor no primeiro curso que eu fiz, me convidou para dar aula com ele no curso. E eu, como já estava gostando, já tinha feito um teste, estava gostando bastante disso, aceitei. E a partir daí começou o ensinar para mais pessoas. E aí que você começa a aprender de fato. Né? Isso, e aí eu comecei a estudar sobre como ensinar, didática, querendo melhorar cada vez mais a minha forma de passar conhecimento, porque uma coisa é ter o conhecimento, outra coisa é passar o conhecimento. E comecei a me envolver com isso também. E do curso, né, veio a parte da rede social. Então, foi tudo uma coisa, foi puxando a outra. Você precisava engajar também para poder puxar. Exato. Então, assim, e aí quando você vê que você faz uma coisa bem feita, você quer que mais pessoas participem daquilo. Uhum. E foi daí que veio a minha vontade de, falei, bom, vou criar um Instagram e vou começar a compartilhar mais isso que eu faço, para que chegue a mais pessoas. E eu vejo tanto conteúdo ruim de day trade, se assim a gente pode dizer, tanta propaganda apelativa, tanta gente caindo nessas mensagens, né? Que aí eu e o Fred conversando, falei assim, nós dois não queria muito essa parte de aparecer. É uma coisa que foi difícil pros dois. Mas foi uma coisa que a gente conversando e falou, a gente faz as coisas do jeito certo. Eu falei, Fred, se eu não tivesse aprendido com você, se eu tivesse caído na mão, às vezes, de qualquer outra pessoa com uma mensagem errada, eu provavelmente não tava aqui hoje. Eu provavelmente não teria conseguido ter sucesso no day trade. E se a gente pode conseguir passar essa mensagem para mais pessoas, por que a gente não vai? Uhum. E aí, daí veio o Instagram de falar assim, eu vou me dedicar para isso. E tem, assim, um ano, mais ou menos, que eu venho realmente me dedicando de verdade ao Instagram. Falei, eu quero que essa mensagem chegue a mais pessoas, eu quero que as pessoas conheçam o day trade da maneira correta, que aprendam o day trade da maneira correta. E aí eu venho me dividindo em várias. Fala, então, como é que faz pra poder aprender? Aí vamos lá, como que eu faço? Deixa eu anotar aqui. Meu horário de operar é meu horário de operar e eu não faço outra coisa nessa hora. Então, assim, das 10 ao meio-dia e meio... Só operar é fazer o day trade. Exatamente. Tá, então, das 10, que é o horário que o mercado de ações abre, porque o operações, tá legal falar isso, operações por leitura de fluxo. É uma outra coisa que eu quis muito pegar firme no Instagram, porque tem uma propaganda gigantesca em cima do day trade de mini contratos de índice dólar. E é o mercado mais volátil, é o mercado mais alavancado, é o mercado com maior volume, é o mercado mais difícil de operar. Ações é muito mais tranquilo de operar. Para quem tá começando, para quem é iniciante,
todo mundo deveria começar por ali. Deveria ser a porta de entrada para o mercado de day trade. Mas não, a galera já começa lá como se começasse dirigindo uma Ferrari em Fórmula 1, em vez de aprender a dirigir ali de pouquinho em pouquinho. Um golzinho. E aí foi mais uma vontade de falar assim, não, vamos tentar levar o mercado de day trade de ações para mais pessoas, para as pessoas conhecerem. Estamos conseguindo, vem crescendo bastante. Show. Então, assim, o meu de 10 a meio-dia e meio eu estou fazendo day trade, estou operando e esse horário é para isso. Não faço nada, não marco reunião, não faço nada, não gravo vídeo, não estou fazendo nada nesse horário, meu horário de operar. À tarde, eu me viro no resto das coisas. Então, à tarde eu vou responder o grupo do Meta, que é o nosso curso lá. Eu vou gravar os conteúdos pro Instagram, eu vou editar, como eu falei, tava conversando com o Pedro aqui mais cedo. Eu que penso no que eu vou postar, eu que escrevo o que eu vou postar, eu que gravo, eu que edito, eu que faço tudo. Então, à tarde, à noite, aí vai, né? Até não tem horário pra acabar. Então... Realmente, você entrou no day trade pra não ter horário e você não tem horário mesmo. Não tem, Mas pelo menos eu consigo organizar. Sim. Eu não gosto daquela coisa de você é obrigada a fazer isso, tal hora. Porque às vezes o não ter horário, a pessoa assim, quer ter liberdade. Às vezes a liberdade demais, ela se perde no próprio horário dela. Sim. É difícil isso também. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Desabafo? Não, inclusive o livro do... Só pra entender. Não. Você tá vivendo isso? No próprio livro do Amir Klin, ele fala que quando ele começou a remar até o Brasil, que cruzou, ele tinha tempo demais, então ele não remava de manhã pra remar à tarde. E acabou se perdendo no trajeto dele, entendeu? Às vezes a liberdade demais afeta essa questão de organização. Exato. Mesmo quem tem horário tem que se organizar, né? Isso, esse perfeito. O negócio é ter organização. É ter organização. O que eu faço? Tal hora eu vou operar. De tal hora eu tenho uma reunião, a gente tem alinhamento disso, daquilo. Tal hora eu vou fazer a minha postagem, essa hora eu vou editar isso. E tem hora pra começar e hora pra acabar, isso, né? Isso essa hora eu vou responder direct, que nossa, isso toma um tempo. Eu aprendi, gente, a valorizar os produtores de conteúdo da internet depois que eu virei uma. Porque o tempo que isso toma, né? Absurdo, então, eu respondo os meus directs, eu converso com as pessoas, eu mando áudio, eu respondo, eu troco ideia. Porque eu acho importante de ver o que tá acontecendo, de onde tá vindo a demanda, onde tá a dificuldade das pessoas, que conteúdo que eu posso trazer pra ajudar essas pessoas nessa dificuldade. Porque você passou por isso, né? Exato. E você não quer que as pessoas caiam na armadilha de outros traders pilantras por aí. Perfeito. Né? Então, eu gosto de estar perto. Eu sou um pouco controladora com tudo. Eu quero fazer tudo, até preciso melhorar isso um pouquinho. E aí, eu vou organizando. Aí, por um exemplo, um horário que eu sempre tô respondendo direct, horário que eu tô fazendo meu cardio na academia. Então, eu faço todos os dias, uns 40 minutos, 1 hora, ou de esteira, ou de escada, e sem ser correr, um cardio mais leve mesmo. É a hora que eu tô respondendo direct, toda vez. Ou eu tô respondendo direct, ou eu tô escrevendo post. Então, eu tento otimizar algumas coisas que dá pra otimizar também, pra fazer tudo que precisa. Mas acho que a resposta, enfim, resumindo, a resposta é: tenha horário pra fazer cada atividade. Show. E você tinha comentado agora da questão das operações, né? De trade, mini contratos de dólar. O que seria o tal da leitura de fluxo, para o pessoal entender? A leitura de fluxo é o que está por trás das negociações. Como assim? A gente tem oferta e demanda, compradores e vendedores no mercado. E o fluxo é ver quem está querendo comprar e quem está querendo vender. Ver quais são os players que estão comprando e vendendo, a quantidade que cada um está querendo comprar ou vender, com que velocidade eles estão comprando ou vendendo, que tipo de robô que eles estão utilizando. Então, a gente tem até no curso, a gente destrincha lá vários robôs que os grandes players utilizam. E é realmente os robôs que eles utilizam. Por exemplo... Então, existem robôs que fazem as operações. Então. Isso, legal, vamos lá. Então, tem os operadores de mercado que eles mesmos operam, eles boletam, eles compram, vendem. E tem os robôs que eles deixam ligados para comprar. Um exemplo, vem lá, tem um determinado fundo de investimento que quer comprar 500 mil ações de Petrobras entre o preço tal e o preço tal. O gestor definiu que ele só quer que compre naquele preço. Eles vão lá, setam um robozinho que vai comprar de X em X segundos ou numa frequência tal, existem N pontos diferentes para isso, e vai comprar 1 milhão de ações entre o 30 e o 65. Dando um exemplo, 10 e 30 e 10 e 65, né? Então, tem vários robôs que eles colocam também para funcionar e atuar lá dentro do mercado. E dentro da leitura de fluxo, a gente consegue observar padrões operacionais.
Então, tem um player que está comprando toda vez que chega nesse preço. Tem um player que está comprando a mercado sem parar. E dentro dessa leitura que a gente faz, a gente consegue criar padrões operacionais para nós, para seguir os grandes players. Então, o objetivo principal da leitura de fluxo é entender o que os grandes players estão fazendo e andar junto com eles. Então, é como se fosse a sardinha que anda ali junto com o tubarão, sabe? Onde ele tá indo, você tá indo junto. Era o famoso Itaú e Eletrobras, né? Itaú e Eletro. Famosa, pra ganhar dinheiro demais naquela época. Bacana. Então, é aí que vem o seu dinheiro. Então, por exemplo, às vezes o robô tá comprando ou um fundo tá comprando no 10,30, por exemplo. Você encontra esse padrão e aí você entra, por exemplo, junto com ele e ele carrega esse papel, por exemplo, até 10,70. Perfeito. Então, você tira 40 centavos de cada papel que você tem. Exato. Então, enquanto aquele player estiver lá comprando, eu vou comprar com ele. Ele vai comprando 10,30, 10,40, 10,50, 10,60, 10,70. Aí vamos supor que no 10,70 ele para. Aí eu saio da minha posição também. Entendi. Se o player que deslocou o mercado parou de comprar, quem sou eu pra ficar aqui? Ou às vezes contra ele, né? Ou às vezes contra. Ele parou, entrou o fluxo vendedor, o player que conseguiu levar o mercado pra cima não tá mais, acabou o lote dele. Entrou o fluxo de venda, vou vender. Porque o único player que foi responsável por subir não tá mais. Então, naturalmente, o mercado vai cair. E aí, às vezes, pode entrar ganância, né? Por exemplo, entre o 10,70, mas se subir mais um pouco. E aí que você precisa trabalhar... E aí, exato, é aí que vem o racional do operacional, né? Por que eu estava comprada? Eu estava comprada porque o Itaú estava comprando e deslocando o mercado. O Itaú não está mais comprando. O Itaú não está mais defendendo o preço. Então eu vou sair também, porque eu estava junto com ele. E às vezes é difícil, né? Porque, por exemplo, digamos, você tá na operação, tá ganhando lá 30 mil reais, por exemplo, e aí começa a voltar. E aí que vem a tal da psicologia, né? Tô ganhando 30 mil reais, às vezes eu quero mais, a ganância. Só que aí começa a voltar 10, 25 mil, 20 mil, vira 10 mil, vira 5 mil, aí começa a virar 10 mil contra. Aí você já começa a pensar, não, mas vai voltar, agora eu vou zerar. E aí começa a derrocada tem muitos casos aí, né? De gente que quebrou, até se matou, né? Por causa disso, né? Tem muito caso. A gente tem que treinar a resiliência emocional o tempo inteiro, né? Isso não quer dizer que não aconteça. Muitas vezes por exemplo, o Itaú largou lá no 10,70 e eu fico também nessa, né? Falei, não, mas ainda tem compra, ainda tem fluxo comprador. Ah, minha meta tá logo ali, não dá minha meta ainda. E volta tudo, e stop, aí vou sair com zero, vou sair lá no 0 a 0, ou sai até perdendo. Então, às vezes tem uns deslizezinhos no meio do caminho, né? Todo mundo é humano, e ainda mais quando lida com emoções. Uma hora ou outra, a gente perde pra emoção. E ela toma Isso é impossível você ser o frio não tem como. Da situação, né? Você comentou que você opera geralmente de manhã, mas de vez em quando, em algumas operações, acaba tendo que segurar um pouquinho, né? Perfeito, Comenta um pouco sobre isso. De comer em frente à tela, né? Várias vezes eu almoço na frente da tela. Todos os dias de manhã é regra, eu opero todos os dias de manhã. À tarde depende. Então, geralmente, quando eu tô em alguma posição e vamos pegar esse mesmo caso. O Itaú tá comprando e ele ainda continua comprando. Então, não tem motivo para eu sair da operação. E aí eu vou estendendo. E aí, às vezes, eu estendo até a tarde, até a hora que der, às vezes até o final do pregão, vai indo. Tem vezes que eu fico ali na frente da tela o tempo inteiro. Tem vezes que eu consegui fazendo outra coisa enquanto a operação tá rolando. Que é a maioria das vezes. Eu deixo a operação em aberto, vou olhando. Enquanto isso, tô fazendo post, tô fazendo uma reunião. Mas aí volta, dá uma olhada. Isso, exatamente. Tô de olho ali, tô vendo. Às vezes pode aparecer uma situação que você tem que largar tudo pra poder... Itaú tá aqui ainda, tá ok. Vou continuar a terminar meu post. Vou terminar de responder. Lembrando que não é só Itaú, tá, gente? É um monte de banco. Itaú fica mais fácil. Tô pegando o mesmo exemplo aqui pra gente... Tem gente que vai achar que é só o Itaú. O mercado é só Itaú. Itaú, Santander, JP, Morgan, Safra. Temos vários. E aí, então, às vezes, acabo levando até a tarde. Só que à tarde eu nunca estou só operando. Porque geralmente são operações que já estão abertas. Tá dando continuidade na operação que você já começou. Isso, exato. Mas é importante a gente pontuar isso, porque eu vejo, às vezes, algumas pessoas que vão buscar as operações de day trade, não só com ganância, mas com ausência de tempo. E aí é um detalhe importante de pontuar. Por mais que você opere mais de manhã, existe uma flexibilidade no seu horário que te permite, caso necessário, continuar operando, não só no ponto positivo, mas também no ponto negativo, né? Pra tentar não sair no prejuízo daquele dia. E você consegue ser organizada, né? Isso, tem que se organizar, né? E às vezes assim, eu tenho um compromisso à tarde, não vai dar pra eu ficar de jeito nenhum aqui. Aí eu zero minhas operações e pronto, e vamos tocar os outros compromissos. O mercado tem todo dia. O mercado tem todo dia. Essa é uma coisa legal da gente falar, que às vezes as pessoas querem operar e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, gente, pra quem tá começando...
Esquece isso. Eu já tenho bastante experiência para conseguir deixar uma operação rolando e fazer outra coisa. Mas você sempre olha? Sempre olho e tô olhando. Aí você vê, por exemplo, o caso de um anestesista. O cara tá lá acompanhando uma cirurgia, gosta de fazer... Não, quase não tem. Anestesista que gosta de fazer day trade. Aí ele tá lá fazendo operação, aí acontece uma coisa na cirurgia, ele tem que parar e ir lá. Aí quando ele volta, às vezes... A operação já tá completamente diferente. Já corroeu tudo, entendeu? Então também tem que ter um bom senso de que, assim, é um modelo de operar, sim, não é o único, e a pessoa também tem que ter uma consciência muito grande do quanto de tempo ela tem para se dedicar para aquele trabalho, porque acaba que o day trade vira um trabalho, né? Com certeza. E se não for levado como um trabalho, esquece que não vai dar certo. Não, às vezes ele não dá para ser o trabalho dele, talvez... Por conta do day trade, né? Não dá pra ser um hobby, não dá pra ser uma renda extra, que, vou fazer uma renda extra. Ou é ou não é. Ou é ou não é, exato. Ou você é ouviu, ou não galera, day trade, ou você é, ou você não é. Não tem meio termo. Não é rendinha extra. Né? Você pode conciliar com duas profissões, perfeitamente. Se você conseguir, dentro da sua profissão, separar uma hora ali para ser trader. Então, tipo assim, vou dar um exemplo de várias pessoas que eu conheço que operam de manhã, trabalham à tarde, ou conseguem trabalhar das 7 às 9, opera das 10 ao meio-dia, volta a trabalhar à tarde. Só que todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Elas separam 2 horas do dia delas para operar. Então, naquela hora, você não tá fazendo outra coisa, você está operando. E aí dá para conciliar a vida de médico com 2 horas para operar, a vida de dentista. Vou dar um exemplo do meu noivo, ele é dentista e opera. Então, só que aí você começa a ficar... Só que ele faz isso em 2 momentos diferentes do dia. E aí eu acho que também tem 2 coisas críticas aí. Primeiro, o tempo que o cara dedica, ele vai ser mais limitado. Então ele tem que ter essa consciência, ele tem que saber a hora de encerrar. Se ele encerra meio-dia, é meio-dia. Perfeito. Acabou. Não dá pra ele operar lá como dentista com expectativa do que pode acontecer, deixou lá, só se... E aí você não faz nenhuma coisa bem nem outra, fica porque você tá fazendo uma coisa com a cabeça em outra... Não dá, gente, não dá. 2 coisas ao mesmo tempo, não. Eu acho que o que mais abala a galera mesmo é o fator emocional, né? Às vezes o cara começa a fazer o day trade sem estar bem preparado, não só com conhecimento, mas também psicologicamente falando. Aí o cara... bem na véspera de uma reunião importante pra ele, uma entrega importante no trabalho dele, ele toma um loss grande ali. Cara, vai lá no chão. E vai abalar no outro trabalho ainda. Ele esquece de explicar todo o projeto dele. Vai abalar. Exato. E tem que ter consciência também, porque, por exemplo, você fica o dia inteiro com isso. Então, você aprendeu, talvez os 2 anos seus foi o mais rápido, porque você ficou lá 8 horas operando. Exato. Ou seu marido, seu noivo sabe muito, porque ele tem uma professora em casa. Às vezes as 2 horas por dia não vai ser em 1 ano, né? Isso, exatamente, eu ia falar isso agora. A consciência de horário que a gente tem que ter também você precisa de um horário para operar e de um horário para estudar. Sim. Então, no seu dia tem que caber 2 horas para operar e tem que caber no mínimo umas outras 2 horas à noite. Para ler um livro de operações. Para estudar, para fazer um replay de mercado, para estudar mercado. Porque ninguém aprende só operando na prática, né? Sim. Tem que ter o estudo. E o meu realmente foi um intensivo, né? Eu comecei o dia inteiro operando no mercado. Vou estudar todo dia. Não era só, vou operar 2 horas por dia e vou ser trader. Não, tem a hora do estudo, né? Entendi. E no caso, Letícia, também, a gente tem que perguntar isso, né? Você como mulher no mercado financeiro, como trader, não é muito comum existe mulheres traders, obviamente, mas não é muito comum, né? Essa profissão é mais de homens. Você encontrou alguma barreira, alguma coisa relacionada a isso? Não, mulher... Ou vai fazer uma palestra, mas o que você sabe? Você sofreu alguma coisa assim? Ou nas redes sociais também? Eu não, eu já vi algumas pessoas sofrerem, mas eu em si não. E eu acho muito que talvez agora comece um pouco mais pela exposição, por estar indo mais em palestras, em eventos. Mas o meu início... palestras grandes você tá indo. Igual eu fui no Congresso Brasileiro de Traders em outubro palestrar lá, mas lá foi ótimo, maravilhoso, todo mundo tratou super bem, foi bem tranquilo. Então, tá começando, pode ser que aconteça, mas até então não, porque era eu no meu escritório, operando com pessoas que eu conheço, amigos, colegas. Então, nunca tive esse de... Eu acho que a nossa geração também é muito diferente, né, das anteriores. Eu acho que às vezes as mulheres que operavam 5, 10, 15 anos atrás, talvez sofressem um preconceito maior. E assim, operar provavelmente dentro de um banco, dentro de um fundo, dentro de um institucional. Aí eu acho que você sofre muito mais esse preconceito, sabe? Que não é lugar pra mulher, nananã. Só que você operando pra você, não tem muito o que os outros falarem, né? Isso é
Verdade. Mas sempre... justo. Mas me explica um negócio, Letícia. Você falou assim, operando dentro de uma sala, existe 2 meios de operar, né? A gente sabe bem disso. Você pode operar o seu dinheiro, né? Você pegar suas reservas e operar, mas o jeito que você opera é diferente. Né? Você opera dentro de uma mesa proprietária. Eu certo? Sou sócia da Sociedade dos Traders, que é uma mesa proprietária. Então, eu opero a conta da empresa e eu opero também a minha conta pessoal. Então, a empresa tem uma conta, ela distribui um recurso para cada trader lá dentro e ele opera esse dinheiro. Isso, exatamente. Então, a gente tem outras pessoas operando lá para a empresa. São quantas pessoas lá? São umas 30 pessoas, mais ou menos, que operam. A empresa subsidia o capital, digamos assim, e o lugar, né, o escritório, todas as ferramentas de trabalho são subsidiadas pela empresa. E o trader opera. E o lucro é dividido. Então, essa é o funcionamento da mesa proprietária. E todo mundo lá pode operar a sua conta pessoal também, não tem nada disso. Então, eu tenho 2 contas que eu faço day trade. A conta da empresa e a minha conta pessoal também. E a maioria dos traders lá também tocam nessa pegada. Quantos por cento do seu patrimônio você opera hoje? Pouco vai estar. Eu até estava organizando meu patrimônio. Final do ano fazendo, eu não sei, vou falar o último valor que eu lembro mais ou menos. Corta aqui, né? Quando vai falar. Tem. Tem uns 2%. 2% que você opera. Cara, e isso, assim... isso é uma pessoa consciente. Sim. Eu falo com muitos caras que vão como entusiastas fazer day trade, e o cara às vezes tá 1 ano, 2 anos, como a gente falou, a galera que tá no começo, aí o cara já acha que tá dominando, aí você vai fazer essa mesma pergunta pra ele, aí o cara me solta, cara, 100% do patrimônio. 50% do patrimônio. É loucura. É loucura. E outra coisa, não precisa. Porque você tá alavancado. O mercado é alavancado, gente. Com 10 mil reais na conta, você faz estrago. Com 30 mil, você faz estrago. Explica pro pessoal o que é a tal da alavancagem, desses 10, 30 ali pra poder... O que é a alavancagem? É uma margem que a corretora te dá para operar mais pesado. Como assim? Hoje em dia, a gente vai ter no mercado de ações, a corretora te oferece até 50 vezes de alavancagem. Se você tem 1.000 reais na conta, você pode trabalhar como se você tivesse 50 mil. Se você tem 10 mil reais na conta, gente, faz estrago, dá para operar bem demais. Para que pôr um capital muito grande? Agora imagina um médico com patrimônio de mínimo 1 milhão, alavancado em 50. Então não precisa, não tem a necessidade, né? A alavancagem é justamente para isso, é para você não precisar deixar muito valor na conta para fazer day trade. Aí pega o resto. O day trade é uma margem pequenininha que você coloca ali para trabalhar e gerar outra renda. Seu patrimônio, seus investimentos tem que estar em outro lugar. Day trade é pouco do capital. E hoje você investe onde, Letícia, do lucro que você tira do trade? O meu é até... Vamos ver como eu vou falar isso. Porque eu sei que tem muitos traders que operam, pegam o risco, só que colocam o dia deles que eles ganham em CDB. Então, eu sou totalmente o contrário disso. O meu dinheiro tá praticamente todo em swing trade. Mas por quê? Vamos lá. Essa é a minha realidade hoje. Esse não é o plano que eu quero ter pra vida, mas essa é a minha realidade hoje. Hoje eu tô nova, eu tenho uma certa estabilidade financeira, eu posso tomar risco e eu não tenho quem dependa de mim, não tenho filhos, estou num momento que eu posso arriscar. E eu tô num momento de crescimento de patrimônio. Esse é meu foco hoje, é crescer meu patrimônio, é multiplicar, é trazer mais, né? E não só poupar e investir com o intuito de corrigir o dinheiro. Eu quero multiplicar o dinheiro. Eu tô o tempo inteiro disponível na frente da tela. Então, se acontecer qualquer coisa, se sair uma notícia, se acontecer qualquer coisa, eu tenho disponibilidade para ir lá, para zerar, para sair, para tomar providência. Então, a realidade que eu estou hoje me possibilita ter uns 80% do meu patrimônio em renda variável mesmo. 80% está em renda variável. Na verdade, uns 95% está em renda variável. Porque tem um pouco em fundo imobiliário, que também é renda variável. Tem uns 80% em swing trade, que eu giro semanal, quinzenal, esse dinheiro, com o objetivo de tentar multiplicar um pouquinho mais. Então, eu uso uma parte do meu patrimônio para day trade, para ser é o meu trabalho, é o meu salário, e o resto tá ali em swing trade, um pouco em fundo imobiliário e um pouquinho de reserva de emergência ali em renda fixa. Certo. E para quem fala que isso tem demais, né, Felipe? A gente escuta muito, não, day trade não dá dinheiro, day trade é cassino. Eu acho que toda semana eu escuto algo relacionado a isso. E quando eu operava do seu lado, eu sempre defendia essa falácia, né? Por que o pessoal fala que day trade não dá dinheiro, que quem
ganha dinheiro a quem vende curso. O que você tem a dizer para essas pessoas? Eu divido esse grupo em três grupos, majoritariamente, de pessoas que falam mal de day trade. O que tentou e não conseguiu. E super entendo. Geralmente, quando a gente vai fazer uma coisa e não dá certo, a gente sai falando mal daquilo. Eu tentei, não deu certo, é difícil demais, não tem como ganhar dinheiro. Geralmente, essas pessoas são pessoas que não fizeram da maneira correta ou que não tiveram a resiliência suficiente para passar pelo período de aprendizado, né? Porque, sim, você não vai sair ganhando dinheiro em 6 meses, gente. A gente volta lá pro início, né? Quem tentou menos de 1 ano, 1 ano e meio, nem pode sair falando que não dá certo. Você nem tentou tempo suficiente para saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Você estava no começo do aprendizado, é normal que no começo não vai dar certo, você está aprendendo, né? Então, geralmente são as pessoas que tentaram e não deram certo. Tem a pessoa que tentou, às vezes, por bastante tempo e não deu certo. E não vai dar para todo mundo. Não é todo mundo que vai ter sucesso na engenharia, não é todo mundo que vai ter sucesso na medicina, não é todo mundo que vai ser um bom cantor. Não dá certo pra todo mundo, né? A gente tem esse grupo. Tem o grupo hoje em dia que fala só pra engajar na internet, né? Não tem como, tem. Tem que ter, né? Que quer falar mal pra gerar polêmica, pra gerar engajamento. Esses aí eu acho que fala muito mais sobre o caráter de cada um e as ideologias de cada um. Eu acho muito feio a gente sair falando mal de uma profissão ou falando mal de alguém só pra gerar polêmica na internet. Então, nem ligo pra esses. Infelizmente, eles falam mal sobre é ruim ver alguém falando mal, né, sobre a sua profissão, sobre algo que você tenta defender da maneira correta, mas eu acredito que fala muito mais sobre a pessoa que tá falando do que sobre o day trade em si. E tem quem fala sem saber, que ouviu e repete. Isso, que ouviu e repete. São os papagaios que saem repetindo o que ouviu por aí. Que perdeu o dia com day trade. Que não buscou a informação direito e sai falando. E geralmente esse é o grupo dos ignorantes, no sentido de ignorante de informação. Não tem informação, mas quer falar. Isso tem em todo lugar. Tem gente que adora falar mal de política sem ter conhecimento de política. Tem gente que adora falar mal. Médico é legal, todo mundo adora palpitar, de tipo assim, você tá com a... Não, toma isso. Da onde você tirou? Você ouviu alguém falando que pode tomar isso que é bom, mas você tem conhecimento? Não tem. Então tem sempre os papagaios que saem repetindo o que ouviram. Então eu acho que tá bastante dentro desse público aí, né? E quanto ao trade, quem ganha dinheiro é vendendo curso, você ganha dinheiro vendendo curso, é óbvio, é um outro trabalho. Como qualquer outra pessoa vendendo um curso. Perfeito, como qualquer outra pessoa, quanto qualquer outra pessoa que ensina, um professor de faculdade. Ele geralmente pode ter um outro negócio. Eu lembro muito de uma professora minha que eu sempre admirei muito. Ela tem acho que é um escritório, uma empresa de consultoria para indústrias. E a empresa dela tem muito sucesso, é muito consolidada aqui em Goiânia, ela é uma baita de uma profissional e ela dava aula na faculdade. Você vende o seu conhecimento, né? E nada mais justo que você ser remunerado por isso, por todo o conhecimento que você adquiriu, por horas que você passou estudando, pela metodologia que você está criando para ensinar. Então, vender curso, você naturalmente vai ganhar pela remuneração de estar passando conhecimento para frente. E isso não invalida o dinheiro que você ganha operando também. Pronto, são 2 fontes de renda diferentes. E uma pergunta polêmica aqui, antes da gente encerrar o episódio, né? E você explicar pro pessoal aonde que a gente acha a Letícia nas redes sociais e tudo mais. Qual foi o seu maior ganho e sua maior perca no day trade para as pessoas que estão começando saberem aonde que elas estão pisando? Minha maior perca foi... Eu vou tentar lembrar o número exato, que eu não lembro, mas foi 8 mil e pouco. Em um dia? Em um dia. Você trabalha muito com stop, né? Sim. Muito gerenciamento de risco. Sim. Então foi pouco. Foi tranquilo dentro do que eu poderia perder. Foi um dia... Mas mesmo assim, perder 8 mil num dia, dói, né? Foi um dia bem ruim. E o meu maior ganho foi aproximadamente... Eu não lembro os valores exatos. Eu queria até ter os prints, né? Tem gente que lembra exatamente, não sei quantos e quantos centavos. Eu sou meio desligada com isso. Mas foi por volta de 20 e poucos mil no dia. 20 e poucos no dia. Foi o maior ganho e a maior perda. Eu tenho uma pergunta polêmica também. Pode falar. Hoje você ganha mais dinheiro vendendo curso ou fazendo day trade? Legal. Eu tenho que perguntar, cara. Não, boa. Hoje eu ganho mais no mercado, mas eu tenho certeza que daqui a um tempo, se o curso crescer um pouco mais, escalar um pouco mais, a chance de ultrapassar o que eu ganho no mercado é maior. Mas hoje, se eu
por exemplo, o curso a gente não tem receita todo mês, né? A gente tem turmas X vezes por ano. Se eu dividir o valor que eu ganho por mês, eu ganho mais do mercado. Mas legal. A escala tem um poder muito grande, sim, né? Então, uma vez que o curso... você pode vender num dia o que você ganhou no... Uma vez que o curso escalar um pouquinho mais, provavelmente vai passar. Eu acho que o maior problema do assunto day trade como um todo é a falta de responsabilidade da pessoa que tá na frente da tela. Eu acho que é por isso que é um tema tão polêmico, sabe? Sim. Eu, particularmente, quando toca nesse assunto, eu sempre falo pra pessoa ir com calma, não acreditar em tudo que dizem, estudar bastante, não achar que é a única operação que existe no mundo, ainda mais no começo. Porque tem também um quê de conscientização que eu sei que, por tudo que você falou, não só você tem, mas você também passa para as pessoas essa responsabilidade que lá atrás foram contigo também, né? Eu sou muito assim, de o que foi importante pra mim, e eu vejo que teve um peso muito grande em chegar onde eu cheguei, acho que a gente tem que passar pra frente. Sim. Porque isso foi algo... foi um pilar muito importante pra eu conseguir ter sucesso no day trade. Que eu acredito que se não tivesse sido bem construído esse pilar da conscientização, do um passo de cada vez, da responsabilidade, não teria chegado aqui. Então, sim, eu quero passar isso para mais pessoas também, né? E também com relação a falarem que hoje mais pessoas perdem dinheiro que day trade do que ganham, cara, isso é verdade. É sim, estatística. É fato. E isso é quase qualquer profissão. É igual ela falou. Então, não tem como você defender uma coisa que é fato. Como jogador de futebol, ninguém alavanca e vira quantos jogadores de futebol têm sucesso? Sim. Assim quantas pessoas passam em concursos que gostariam? Quantas pessoas têm querendo passar num concurso de juiz? Quantos que passam? Não é para todo mundo, né? Tem que ter essa consciência também. Normal, vai ter quem vai tentar e vai falhar, tá? Vai ter quem vai tentar direito e vai falhar, vai ter quem nem vai ter tentado direito, faz parte, né? Sim, faz parte do jogo. Justo, aquele cara que operava do seu lado, ele era muito bom, né? Muito bom, né? Aquele cara era bom, mas não deu certo. Hoje tô aqui, virei podcast, tá vendo? Falhei na vida. E às vezes também não é nem o dar certo, não é pra mim. Sim. Entendeu? Não me encontrei nisso, não é a forma como eu quero levar a minha vida, eu não quero esse dia a dia, eu não quero esse estresse, porque eu não acho estressante hoje, né? Teve um período bem difícil, um período que eu voltava chorando pra casa, de tipo assim, não acredito, será que isso aqui vai dar certo? Meu Deus, eu vou sofrer isso aqui todo dia. Hoje é muito tranquilo, hoje eu não passo noite sem dormir por causa do mercado, hoje o loss que eu tomo não me abala na minha vida pessoal, então pra mim é muito tranquilo, eu sei separar muito bem. Vitor sofreu, então. Mas pra algumas pessoas eu sei que é extremamente estressante, então eu não quero esse estresse, eu não quero essa rotina. Pronto, gente, tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E tá tudo certo. Bacana, Letícia. E pra encerrar, né? Perdão, atrapalhei. Não, pode fazer isso, né? Pode falar. Onde que eu acho a Letícia nas redes sociais? Quem quer virar trader, por onde começar com você? Que a gente viu que você é uma pessoa correta, que leva o caminho correto do trade. Como que a pessoa pode começar e onde que eu acho você? Tá, no Instagram, Letícia B de bola, Gouveia. Então, só seguir lá, pode me mandar o direct, como eu falei, gente, eu que respondo. Então, pode mandar lá que eu vou responder todo mundo. Tem o YouTube também, chama Sociedade dos Traders, é o YouTube da empresa, que eu comentei que sou sócia, mesa proprietária. Então, lá tem conteúdos um pouco mais técnicos, mais densos, vídeos maiores. Então, vale a pena, tem muito conteúdo de leitura de fluxo lá. E no Instagram, tô lá todo dia comentando sobre mercado. Show. E mais uma vez, lembrando que day trade não é só para pessoas, tipo um engenheiro, né? Um profissional que veio da área de exatas, é para todo mundo, né? É zero. Eu acho que conhecimento nenhum na vida te prepara para o day trade. Então, independente se você é advogado, engenheiro, economista, o conhecimento ali pro day trade em si vai ser praticamente zero. O mercado financeiro como um todo, não só day trade, né? É igual você estava comentando, fez economia, você chegou lá e falou, acho que eu vou ter que estudar eu fui aprender taxa Selic, era no Google, na faculdade não ensinou. Você tem que estudar mercado, né? Tem que começar a estudar o mercado, faculdade nenhuma te prepara. Eu acho que eu fiz besteira. E eu acho que a ideia, assim, principal do que você passou aqui pra gente... É realmente essa questão de responsabilidade, a pessoa estudar, começa com simulação. Não trocar os pés pelas mãos. Né? E eu queria que você deixasse um recadinho para quem ainda não fez nenhum tipo de operação de day trade, mas tem aquela pulga atrás da orelha, que acha que é para ele. O que você poderia falar para essa pessoa, às vezes, que nunca tinha feito day trade, às vezes amanhã começar a fazer? Legal. Primeira coisa...
busque muito bem com quem aprender. Acho que essa é a primeira coisa. Então, assim, procura um monte, né? Porque quando a gente começa a procurar, vai aparecer um monte. Mas não começa a consumir conteúdo da primeira pessoa que você vê, né? Porque a partir do momento que a gente começa a consumir conteúdo daquela pessoa, a gente vai indo ali. E aí fica. É o que aquela pessoa falar, é o que a gente acredita, é a verdade. Day trade é assim, então é assim que eu tenho que fazer. Então busca aí várias pessoas, né? Escuta um pouquinho de cada um, vê com quem que você se identifica mais, vê comentários, busca a opinião daquela pessoa, porque eu acho que esse é o primeiro passo, é de quem você vai consumir conteúdo. Porque a partir dali você segue uma determinada linha, né? Uhum. Então, de primeiro passo, busca no mínimo 5 pessoas diferentes para consumir um conteúdo ali, e aí depois definir, falar, legal, gostei, agora eu vou aprender mais. E aí vou por aquele caminho. Eu acho que o cara começa a ver que ele tá ficando bom quando ele começa a refutar algumas coisas que o próprio cara que ele vê o vídeo tá falando, né? Esse cara aqui falou besteira. Eu não acredito que é assim. Às vezes o cara acredita, mas eu falo, não, eu não acredito que é assim. Sim. Bacana. Lê, vou te convidar para deixar a sua marca no mundo aqui com a gente. A Lô tá tentando tirar ali, eu vou ter que ajudar ela, que tá um pouquinho difícil. Você pega aí, Anny, você consegue? A gente tem um quadro que a gente começou agora. Você vai ser a segunda pessoa que vai ter a honra de assinar. Ai, gostei. Então já começa a pensar aí numa frase que você quer que as pessoas batam o olho. Lembra da Letícia Gouveia. Você vai deixar registrado essa marca aqui no nosso podcast. Show. Traz aí pra gente, Lô. Beleza. Tá aqui. Pode pegar já? Aí. Pode mandar bala. Manda... Tentar fazer uma letrinha bonitinha. Enquanto ela vai escrevendo, Varela, é aquele momento que você abre o seu coração pra plateia. O que você tem pra dizer hoje? Eu quero dizer que day trade não é pra todo mundo mesmo. Eu fui day trade do lado da Letícia. Eu era bom pra cacete, só que eu saí porque não tinha ninguém à minha altura, tô brincando. Mas realmente é uma pessoa que mexe muito com o psicológico, Felipe. Realmente não é pra todo mundo. Quem é ansioso, realmente acho que não é pra essa pessoa. Eu sou muito ansioso, você já percebeu isso. E tá tudo bem, né? Achei meu espaço em outros mercados, dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele acaba que ele é igualitário pra todo mundo, porque ele é aberto pra qualquer área que você quiser, né? Não é só uma... Tipo assim, dentro do direito eu posso fazer um monte de coisa, né? O mercado financeiro também é isso. E, claro, se o day trade não der certo, tá tudo bem. Procura outro ramo, outra área que também vai dar certo pra você. Basicamente é isso que eu queria dizer, abrir meu coração. Cara, obrigado. Que é isso. Obrigado pelo seu depoimento. Acho que quem ouviu isso aqui vai ficar... emocionado. Com a certeza de que você é um excelente profissional, só não era pro day trade. Justo. E você abre seu coração. Com que calça que você tá vestido hoje? Cara, eu tô com uma calça de uma cor estranha e eu sou daltônico, então pra mim isso aqui eu acho que é verde, mas eu não sei se é, verde. É verde. Só falou que é verde. A camisa tá muito certa. Você conseguiu... Não Antes tá de sair, você viu? né, cara? Eu vi, cara. A letra não é muito bonitinha, não, mas... letra de engenheiro. Ai, que legal. Ó, uma pessoa motivada é forte, mas uma pessoa disciplinada é imparável. Essa foi boa, hein? Bom, com essa mensagem a gente encerra o podcast e a gente se vê no próximo episódio, galera. Valeu, galera. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, só chamar que eu volto. Valeu, Tchau, Até gente. a próxima, pessoal.